Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da Faculdade Anhanguera, da Cavalhada aqui em Porto Alegre, nosso polo. Nós estamos fazendo Engenharia de Controle e Automação. Essa disciplina de Sistemas Embarcados, nosso professor Walter Diniz, abraço professor. E aqui no nosso link do vídeo nós vamos mostrar o nosso relatório disponível para vocês fazerem o download. Tá? Eu estou no 7º semestre, meu nome é André Macedo. Eu sou do 8º semestre, meu nome é Luciano Cuiden. E eu sou o Marco Aurélio Machado, também aluno de controle de automação. E pode seguir. Vamos lá. Então, o que é esse projeto? Esse projeto é uma incubadora. Então, esse trabalho apresenta um sistema embarcado. Tá? Nós temos um Arduino, tem sistemas embarcados. Tá? Então, ele cria uma fonte de calor constante utilizando uma lâmpada incandescente. É um sistema de controle PID. A proposta é do tutorial dele mesmo, PID de controladores. Ou seja, na ação proporcional, integral, derivativa do processo, há uma fonte de calor, ele alimenta o ambiente interno, no caso aqui na incubadora, e procura manter, deixar constante essa temperatura. No nosso caso, nós vamos deixar a temperatura constante em 37,5 graus. Nesse sistema proposto pelo nosso professor Walter, há 2 sensores de temperatura. Um no bulbo da lâmpada e outro no ambiente de dentro da incubadora. Nós colocamos também um sensor de temperatura externo, para medir a temperatura externa do ambiente. A estratégia do controle PID adotada aqui atua no sensor colado no bulbo da lâmpada. O sensor de ambiente interno, então, verifica se a temperatura está de acordo com o que foi configurado pelo usuário. Caso a temperatura do sensor do ambiente da incubadora apresentar um valor diferente do que foi proposto, no caso os 37,5 graus, sim, será necessário um ajuste do set point do controlador, realizado manualmente quando a malha for aberta e automaticamente se a malha for fechada. Bom, aqui eu vou demonstrar a incubadora. Tá? Aqui nós podemos visualizar os gráficos. Aqui no caso é a temperatura no bulbo da lâmpada. Tá? A gente pode ajustar entre 20 e 100 graus. No caso a gente ajustou para 80. Mas a proposta é de trabalhar nos 37,5 na incubadora. E aqui a ação aqui o sinal que está medindo a temperatura lá dentro. Pode-se observar que os cumes do gráfico são extremamente opostos. Por quê? Porque o controle PID ele procura corrigir a diferença do erro. Ou seja, tem que estar em 80 graus, mas de repente ele está em 80,1. Então ele corrige aquele 0,1, que é onde aparece no gráfico os picos. Pode ver que são bem opostos, os cumes. Aqui nós temos o controle via teclado, o display. Não vai dar para ver no vídeo, mas aqui está setado para 80 graus e está marcando em 79, tá, 80, 79. Ele fica dando aquela variada, que é no caso a correção. Aqui nós temos a incubadora, tá? Pode ver que ela está isolada e tal. Os sensores ficam aqui dentro. Aqui fica o Arduino, um dos Arduinos, que essa incubadora foi projetada com 2 Arduinos. Tá? Agora nós vamos dar uma pausa no vídeo e nós vamos explicar mais detalhadamente sobre a incubadora. Bom, aqui eu vou descrever o funcionamento da nossa incubadora. Aqui tem um sensor que vai medir a temperatura interna da incubadora. Aqui, no caso, é o isolamento térmico, tá, de isopor. Essa chapa metálica serve tanto para proteger as lâmpadas, que vão aquecer o ambiente interno, quanto para deixar homogênea a temperatura. Porque se deixar sem ele, a temperatura, o calor tende a crescer em cima, a subir por cima da lâmpada. Então vai formar, digamos assim, não vai ser homogêneo aqui dentro, vai circular nesse sentido assim. O ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Tá? Então assim ela deixa homogênea a temperatura. Tá?
Aqui tem os espaçadores, ó, a parte que está firme, né? As lâmpadas protegidas. Aqui dentro está o sensor. Ó, aqui tem o sensor, o thermopad. Essa esponjinha aqui é thermopad, tá? Ela melhora a transferência de caloria da lâmpada para o sensor de temperatura LM, tá? E tem uma molinha ali para manter ela pressionada, certo? Aqui na tampa nós temos o primeiro Arduino, tá? Esse aqui é o Master, é o que, assim, que vai comandar todo mundo, tá? Aqui eu tenho a função do teclado e o do display, né? Tá? Nesse Arduino. Aqui para fixar a porta, né? Nós temos um ímã, tá? Que ele segura para o campo magnético, ó, segurou, abre. Aqui um pequeno amortecedor com mola, né? Pode ver, ó. Caso a gente escape, ó, ela amortece o peso. Esse aqui segura um pouco o peso, né? Tá? Funciona muito bem. Agora vamos demonstrar embaixo, só um momento. Bom, aqui é o segundo Arduino, que é o Arduino atuador, ele é slave, tá? Porque a comunicação entre os dois Arduino é I2C, serial, né? Ou conhecido como 2 serial, né? Aqui é o transistor, o MOSFET, transistor MOSFET atuador, que é o que vai acionar as lâmpadas, né? Por esses fios aqui. Aqui vem o sensor de temperatura da lâmpada. Por aqui vem o sensor de temperatura, que eu botei fio blindado, tá? Esse usado em áudio profissional, que daí ele elimina bastante ruído. Esse aqui vem lá aquele LM35 que mede a temperatura interna da caixa, da incubadora. Aqui, ó, tem um outro LM35 que mede a temperatura externa do ambiente. Ou seja, nós vamos saber a temperatura tanto interna da caixa, da lâmpada e externa do ambiente. Tá? Aqui no meio nós temos um ANPOP, que é um amplificador operacional, tá? Duplo, LM358, que ele vai ser o filtro Silent Key, o filtro analógico. Pode ler os capacitores e os resistores na volta, né? Tá? Tem esse trimpote aqui que mede, como o filtro ele tem uma perda de ganho, nós temos que compensar essa perda. Então a gente implementou um amplificador, tá? E ajustável por esse trimpote. Então quando a gente pega o sinal que vem do sensor de temperatura, a gente bota pelo osciloscópio mesmo, né? Uma ponteira que vem do sinal da LM35 e outra na saída do amplificador, né? Aí a gente tem que deixar o mesmo nível, né? Compensar a perda, compensar o ganho, tá? Bom, aqui nós temos um buzzer para indicar o estado de todo o sistema, né? Se ele está ligado, está desligado, se ele está atuando com PID, se ele está atuando em malha aberta, malha fechada, né? Toda vez que tu pressiona uma tecla ele vai dar um bip por esse buzzer aqui, tá? Esse capacitor aqui é só de filtro de linha da alimentação. Aqui a gente poderia ter usado uma fonte de 5 volts, mas como aquece muito, fonte analógica, coisa assim, né? A gente resolveu colocar uma fontezinha PWM já pronta. Isso aqui vai dar vários amperes, né? A capacidade dela é de vários amperes, tipo 5, 10 amperes mais ou menos. Então a gente implementou isso daqui, a gente pegou 5 volts, que a alimentação toda é de 12, né? Aqui a entrada de energia elétrica vem para essa fonte de 2 volts por 5 amperes. E daqui vem os 12 e daqui converte para 5 para alimentar todo o sistema. E os outros 12 vai para o atuador, que vai direto para as lâmpadas, tá?
gente colocou esse capacitor aqui de 2200, tá? Por 35 para filtrar bem essa fonte de 12 volts, tá? Bom, é isso aí. Bom, aqui eu vou explicar o funcionamento, tá? O A é aumentar o set point, aqui, ó. Tá? O B é baixar o set point, tá? Olha lá. Tá? Aqui é o controle em malha aberta e aqui é o controle em malha fechada, tá? Por exemplo, aqui onde clicar aqui, ó, ele ligou. Ó, acionou as lâmpadas, tá? Então, conforme for atuar, ele atua diretamente aqui, ou seja, ele está configurando o valor 67 direto na lâmpada, tá? Se a gente for baixar ele, vai dar para observar a lâmpada baixando o brilho. Vamos ver. Ela ficou. Aqui dava. Não dá pra ver bem assim, né? Mostrando pelo celular. Vamos baixar mais aqui. Agora eu coloquei no máximo, né? Que a gente ajustou de 20 a 100. E ó, tá no brilho máximo, né? Agora vamos atuar no controle de malha fechada. Ó, ativou malha fechada. Ah, não, esse bip acho que desliga. Deixa eu ver, peraí. Não, esse é malha fechada. Bom, aqui é uma malha fechada, né? Ó, desliga e liga. Liguei a malha fechada. Então ele vai começar ali, ó, brilho bem fraquinho. Então ele vai começar a subir a temperatura bem devagar, tá? Até ele controlar a temperatura em 100 graus, né? Aqui, ó, que vai subindo a temperatura da lâmpada, tá? A gente pode setar baixar essa temperatura, né? Pode setar do jeito que quiser aqui, entre 20 e 100. Olha lá. Quando ele chegar em 90 graus ele vai ajustar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele a temperatura bem certa, equilibrada. Bom, enquanto a temperatura vai entrar em equilíbrio, vai demorar um pouco, né? Eu vou demonstrar aqui, ó. Esse aqui é um reset. Caso tenha algum problema, né? A gente segura aqui. Olha lá. Quando dá esse bip, porque já resetou. Então ele vai resetar os dois Arduino, vai inicializar do zero. Mas como todas as informações estão gravadas em memória PROM, interna nos Arduino, tanto no master como no slave, o estado volta onde ele parou. Por exemplo, eu vou tirar da energia elétrica, tá? Vou puxar da tomada, ó, desliguei, tá? Quando a gente ligar de novo, vai voltar no mesmo estado, porque, olha lá, vai voltar no mesmo estado justamente porque está tudo gravado em EEPROM, memória não volátil, né? Toda a programação que a gente deixou pré-estabelecida está gravado lá. Então pode faltar energia, pode qualquer coisa que acontecer ele volta ao estado original, né? E para desligar é um bip longo, ó, desliguei, tá? Para ligar de novo, ó, liguei, certo? Aqui já entrou em equilíbrio a temperatura, ó, tá? Eu deixei bastante, acho que uns 10 minutos aqui, já equilibrou a temperatura na lâmpada, tá? Aqui a temperatura interna ela demora um pouco para subir, mas ela vai ficar em torno de uns 35, 32. A temperatura externa, no caso o ambiente aqui está 21, 22 graus ali, né?
Sempre dá essa variaçãozinha pequena, isso é normal, né? Se deixar algum tempo, a gente vai observar aqui que vai subir a temperatura, né? Porque demora um pouco para equilibrar a temperatura interna, né? Que bastante o ambiente não é muito pequeno, né? E a energia gerada pela lâmpada não é tão grande assim para subir tão rápido como se fosse um forno, né? Então, o objetivo aqui é subir aos poucos, né? Justamente porque é uma incubadora, não pode ter uma variação brusca de temperatura, né? Tem que ser uma variação bem lenta, devagar, né? É isso aí. Aqui nós vamos demonstrar o projeto do esquema elétrico. Eu sou o Marco Aurélio e meus colegas Luciano e André. Agora eu vou demonstrar aqui os Arduinos, né? Antes que perguntem por que a gente usou 2 Arduino, isso foi um pré-requisito do projeto, solicitado pela faculdade. Eles queriam que a gente demonstrasse a comunicação entre os 2 Arduino. E a gente utilizou a comunicação I2C, esses pinos aqui, ó, SL e SDA. Tá? No Master nós utilizamos um Arduino Nano e no Slave um Arduino Uno. Para diversificar um pouquinho, né? Mas se a gente quisesse, ou quem quiser reproduzir esse projeto com um único Arduino, é possível, não tem problema. O Arduino Master nós utilizamos ele para controlar o LCD e o teclado. E as tomadas de decisões vêm daqui, do Master, né? Então aqui vai conectado o teclado e o LCD. Aqui está o potenciômetro que controla o brilho e as ligações. Nós utilizamos o LCD 16x2 e o teclado. Nós não vamos explicar assim em muitos detalhes, porque a gente parte do princípio que a pessoa que está vendo esse vídeo já tem noções de programação e de eletrônica, porque esse vídeo aqui não é para ensinar Arduino, não é para ensinar a montar ou ensinar eletrônica, é para demonstrar o projeto em si. Tá? Aqui o teclado, por exemplo, se a pessoa quiser pesquisar a fundo como realmente funciona, como é que é feita a montagem, né, pode procurar, tem vários tutoriais na internet que explicam em detalhes bem específicos para isso, né, de aulas de Arduino mesmo. Tá? A gente fez essa configuração até diferente que tem nos tutoriais, a gente fez uma configuração própria. Os tutoriais ainda que eu achei na internet, inclusive, que eu vi, eles usam um pull down, mas como a gente não gosta de copiar códigos, nós implementamos nosso próprio código. Até porque é meio difícil a pessoa ler um código da pessoa, assim, é meio difícil, sabe? Então a gente partiu do zero. Aqui o Arduino Slave, ele atua diretamente no atuador. Aqui a comunicação, né? As entradas dos sensores direto nas portas analógicas, o sensor que vai na lâmpada, um sensor do LM interno, né? LM35 interno, e que vai a temperatura externa, tá? Cujos pinos. Esses 2 resistores é porque o protocolo I2C ele pede esses 2 resistores de pull-up, é obrigatório colocar para funcionar bem, né? Aqui o pino de saída do PWM, que vai direto para o atuador. No atuador nós utilizamos um MOSFET, pode utilizar esse IRF 640 ou um melhor, assim, que tenha uma resistência interna baixa, quanto mais baixo melhor, né? Pode pesquisar algum equivalente. As lâmpadas são essas de veicular, de 12 volts, por 21 watts cada uma, ou seja, se a gente já vier direto isso aqui, ela vai dissipar essas 4 lâmpadas 84 watts. É bastante corrente, bastante energia. Então, mas nós estamos utilizando aqui um controle de PWM. Como já viram nos vídeos de demonstração, a lâmpada acendendo bem fraquinho
é porque ela está controlando a temperatura da lâmpada bem certinho ali naquele brilho, né? Tá? Esse LED nem precisa ter colocado, a gente colocou na verdade que na hora da implementação, a gente está escrevendo o código, como as lâmpadas estão lá dentro da caixa, tudo fechado, a gente fica meio na dúvida, será que está atuando mesmo? Então a gente conseguia visualizar esse LED acendendo, né, e variando o brilho conforme a atuação do PWM. Isso na parte externa da caixa, né. Aqui nós temos os sensores LM35, no caso que vai fora da caixa, que é para medir a temperatura externa do ambiente, né, o ambiente interno da caixa e o que mede a temperatura diretamente na lâmpada. Uma coisa que nós observamos na hora de plotar no MATLAB ou mesmo no osciloscópio, que tinha um ruído bem grande, mesmo usando um cabo blindado desses para áudio profissional, tinha muito ruído no sinal que vinha do sensor da lâmpada. Então a gente resolveu colocar um filtro passa-baixas. Nós ajustamos esse filtro aqui, foi calculado aliás, para 1 Hz. Tá? A configuração Silent Key. Como pode-se observar, quem entende eletrônica de cara vê que é um passa-baixa, né? A topologia dele aqui, dos resistores e capacitores. Todo filtro ele tem uma perda de ganho. Então, para poder corrigir isso, e o chip LM358 ele vem com 2 amplificadores operacional interno, então a gente aproveitou para amplificar o sinal. Até a gente até poderia implementar isso na parte digital, mas se tem um operacional ali sobrando, é perfeito, né? Então a gente já amplificamos o sinal e para ajustar a gente faz assim, a gente fez, né? Colocando uma ponteira do osciloscópio na entrada e a outra ponteira do osciloscópio na saída. Então a gente ajustou o ganho para que ficasse exatamente igual. E foi plotado isso no MATLAB. E depois nós vamos mostrar algumas fotos do sinal antes e depois do filtro. E realmente dá uma diferença gritante. Assim. E lá no código nós fizemos mais um filtro I2R, um filtro digital, que nós vamos demonstrar melhor, mais detalhes depois quando a gente for explicar o código. E é isso. Está aqui o esquema elétrico. Agora nós vamos dar uma pausa no vídeo e depois nós vamos demonstrar o código. Aqui nós vamos demonstrar o código. Primeiro nós vamos demonstrar o master, né? Que são 2 códigos, são 2 arduinos. Aqui são as bibliotecas que nós utilizamos, que é o Wire, que faz o protocolo I2C, líquido cristal, que inicializa a biblioteca que é a biblioteca do display, e a 2PROM, que as informações, as configurações, a gente grava em EPROM interno do Arduino. A gente fez isso porque às vezes precisa desligar o incubador ou atualizar o código na hora que a gente estava desenvolvendo. Aí tinha que ficar setando de novo todas as informações ali, colocando set point. E era meio trabalhoso, meio chato de fazer isso. Então a gente resolveu guardar essas informações. Ou seja, pode faltar luz, pode travar, seja o que for acontecer, sempre vai voltar o último ajuste que foi feito. Se ajustou o set point para 30 graus, 60 graus, 100 graus, seja o que for, vai voltar para aquele ponto. Se estava atuando no malha aberta ou malha fechada, ele vai atuar no malha aberta ou malha fechada. Se por exemplo está desligado o atuador, ele vai inicializar todo o sistema com ele desligado e assim por diante. Aqui são as configurações do LCD, nas pinagens, as variáveis, né, que é sempre bom colocar no início. Então todas as variáveis estão aqui. O setup do Arduino, né, as configurações das pinagens. Eles são, aqui nas variáveis, né, os L's são do teclado e são as entradas, são as linhas e colunas do teclado. Tá?
Aqui no caso a gente não declarou o C, só precisa entrar nas analógicas. Tá? Aqui são variáveis das informações recebidas por I2C dos sensores. Temp7, nesse caso aqui, é a temperatura que foi setada. Tá? Essa informação também tá lá gravada no slave. São os dados recebidos lá do slave, os comandos recebidos do slave, o estado está ligado ou desligado vindo lá do slave, né? Porque essas informações têm que estar sincronizadas entre os dois, né? Tá? Deixa eu ver aqui, setup. Isso aqui, quem sabe programar, sabe direitinho o que é cada informação aqui, né? Essas são as configurações do Arduino em si, né? A comunicação está em 1 megabit. O WireBegin inicializa a biblioteca I2C. Se o Wire Receive faz parte do protocolo, né? Tem que ter. E realmente nós utilizamos ela, depois eu vou mostrar ali a função. Se aqui recebe um dado, vai gerar uma interrupção e vai chamar essa função aqui. Tá? Temp7, ó, está gravado no EPROM, no endereço 0. O LCD Begin inicializa LCD, quer dizer 6x2. Essa função aqui é já para escrever lá a casa de informação de temperatura, né? Tá? Atualiza e já carrega os primeiros dados de temperatura, né? Tá? O void load principal, a gente gosta muito de trabalhar com funções. Cada função tem uma determinada função, né? Então, ficou meio estranha essa explicação, né? A gente gosta de escrever as funções para cada atividade que for acontecer, né? Tipo aqui, ó, a função do teclado, ele vai atuar sempre na leitura do teclado, né? No teclado ele vai chamar outras funções e assim por diante. A interrupção que vai chamar para atualizar o display e assim por diante. Aqui, ó, quando é gerado um evento na interrupção, tá aqui explicado, ó, quando recebe dados vindo do slave, ele vai receber 3 dados. A primeira informação é a temperatura externa, a segunda informação é interna e a terceira é da lâmpada. E vai mandar atualizar o display. Tá? Aqui, ó, a função que atualiza o display. Tá? Ele vai setar as posições do cursor, vai chamar o dado e vai gravar no LCD. E assim por diante. Ó. Aqui no caso, temperatura interna, temperatura externa, a temperatura que foi setada, né, a temperatura da lâmpada. Esse serial aqui ele imprime a conexão serial, que a gente vai poder visualizar na ideia do Arduino ou algum outro aplicativo de leitura serial, terminal, né? Esse contador aqui a gente colocou para não ficar colocando delay, que isso atrasa muito o código, a leitura, né? A gente colocou um contador, ou seja, ele conta tantas vezes, só depois, que é no caso 5, ó, toda vez que ele passa por aqui ele conta 1. Então quando ele completar 5, quando chegar em 5, aí que ele vai atualizar o display. Tá? Ou seja, 5, digamos, atualizados que era para ter sido feito, não está sendo feito. Tá? Em vez de usar um delay, como o pessoal gosta de usar muito, é delay. Colocaria aqui a 5 milissegundos, 100 milissegundos. Mas isso aí deixa o código muito pesado, muito lento. Né? Aí eu vou estar recebendo dados lá da comunicação serial de I2C e aqueles dados vão estar sendo perdidos. Né? E sendo que a gente utilizou a interrupção, ou seja, toda vez que receber um dado ele vai interromper o código. Né? A função de envio de dados do slave, aqui a gente envia informações para o Arduino slave, no caso que inicializa a transmissão, aqui o endereço do segundo slave, né?
o dado, que é o comando. A primeira informação que a gente manda é o comando, e a segunda informação que a gente manda é o dado, ou seja, lá ele vai interpretar assim. A primeira coisa que ele receber é comando, a segunda informação é dado. Né? Aqui é o comando para terminar a comunicação. Esse delay que é obrigatório, que faz parte do protocolo do I2C. Se não colocar esse aqui, ele fica instável, né? Pode dar problema. E aqui a gente imprime só para ter certeza que está sendo enviado, né? Porque não, na verdade não se faz necessário, é só mais para debug mesmo, né? Aqui as informações comando e dado, depois que a gente envia a gente deixa 0 para o resto do código lá saber que foi enviado, né? Ou seja, né? T também, toda vez que a gente faz o envio vai sempre carregar 16. Quando tiver diferente de 16, que ele vai saber qual comando tem que enviar, né? A função que inicializa o display, ó. LCD clear, LCD cursor. Aqui foi colocado só para a gente ter noção de quando está na hora de escrevendo aqui as posições, ó, a gente já sabe onde é que está, né? Não precisa ficar contando casinha por casinha, que são 16 por 2, né? No caso que são 16 colunas e 2 linhas, né? Tá, então aqui, ó, temperatura interna, temperatura externa. Aqui é só para mostrar que está em graus Celsius, né, a leitura, né? O set point, que é a temperatura que está sendo setada para trabalhar, né, na lâmpada, e a temperatura da lâmpada, né? Aí aqui depois vai ser impresso tempo real a temperatura, né, naquele momento. Função para leitura no teclado. Esse aqui é um código bem extenso, deu um pouquinho de trabalho para fazer, a gente fez o nosso código, a gente não copiou, né? Mas basicamente ele faz o que? Ele habilita uma linha, uma coluna, e faz a leitura na linha. Quando mudar de estado uma tecla for pressionada, vai mudar de estado, né? Então basicamente é isso, né? Pode ver aqui, ó, digital write linha 2, LO. A gente bota a linha 0 para poder fazer a leitura, né? Aí, como ele está de pull-up lá, se for pressionado, ele vai para 0 essa linha com uma determinada coluna, né? E assim por diante. Mas se sabe mais detalhe, como eu já tinha falado, né? Tem vários tutoriais da internet que explicam em detalhes isso. Deixa eu ver aqui. Aqui sim, aqui é quando a gente dá o comando da temperatura, né? Aqui salva na EEPROM a temperatura que foi setada, né? Depois que salvou na EEPROM, ele envia. Quando o outro Arduino receber, ele também vai gravar na EEPROM dele e vai atualizar lá o atuador, né? E esse atualiza aqui é da LCD, né? E é isso aí, aqui acabou o código. Agora vou dar uma pausa no vídeo e eu vou explicar o código do slave. Aqui vou explicar o código do slave, que é o Arduino do atuador. Aqui de novo, né, a biblioteca da E2Pro e a comunicação I2C. Né. Aqui são as variáveis do sistema, né? No caso de sensores, tem que ser float. Float é 32 bits. Tá? Aqui o set point, né? Que é a temperatura. Então no endereço 1. Teria colocado aqui 0x01, né? A gente resolveu colocar em decimal mesmo. Né? Aqui são as variáveis da PWM e a do BIP. Esse BIP aqui é para mostrar o estado quando tu tecla pressionando uma tecla, ele vai gerar um bip, né? Então toda vez que for pressionar uma tecla, ele vai
vai bipar. Bip longo é desliga, bip curto é liga, e bem curto é só a tecla pressionada. Tá? As variáveis do filtro I2R, nós comentamos que a gente implementou um filtro digital. Tá? Aqui são as variáveis dos LM, né? 35, a saída do atuador. Esse M aqui é o estado atual do atuador. Se o PI dele está no malha fechada, se está no malha aberta, ou se ele está em modo desligado. Tá? Então, o dado que tiver escrito aqui é o estado que ele está atual. Se não me engano, mas a gente vai ver ali, mas se não me engano, o 0 é a malha fechada, o 1 é a malha aberta e o 3 é desligado. Tá? Então, tinha gravado ali. Por isso que quando falta energia, quando volta, ele lê o estado do atuador que está nessa época, ou seja, ele vai partir do ponto onde estava, né? Aqui o comando que vem lá do master é gravado nessa variável, o dado. Né? Tá. Esse aqui são as conversões do PID, as variáveis dele, tá? De tempo e dos estados, né? No caso os zeros e os x, né? Que são as raízes do PID. Se a pessoa quiser saber com mais detalhes como é que funciona, até porque esse vídeo está ficando meio longo, sobre PID, tem bastante informação na internet, né? Ou a pessoa pode ler os livros de sinais, que é do Simon Hacking e Oppenheim. São os dois livros que nós nos baseamos. Tá? Mas o livro do AVA, livro fornecido pela faculdade, né? Que dá o norte do que nós vamos estudar, né? Bom, aqui são as configurações do PID, os ganhos do PID, as variáveis, o void setup, que seria o begin, né, que inicializa em 1 megabit. O pessoal gosta de usar 9600, né? A gente prefere botar em 1 megabit até porque para dar uma boa leitura no MATLAB, né? O RBin, o endereço dele, que é o 2. Isso aqui a gente já tinha explicado, né? O Oral Receive. Toda vez que gera uma interrupção, ele chama esse carinha, né? O evento. Aqui é a conversão de pinos, né? No caso, o 3 é do saída para o PWM, que é para o atuador. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o BIP de inicialização. E configura PID. Então ele já chama antes de começar o loop, ele já sai configurando o PID, né, naquela função. Aqui o loop, como a gente tinha explicado também, né, a gente vai trabalhar com funções separadas, né, depois vai juntando tudo. Ou seja, às vezes quer testar uma função, uma nova versão, para não bagunçar todo o teu código e para ficar mais legível, a gente só trabalha com funções separadas, né? E depois vai chamando ela no loop. Né? No caso aqui, aqui recebe informações lá do master. Aqui é, no caso, a leitura da temperatura e o controle do PID propriamente dito. Né? Esse aqui é o filtro I2R, né? Está inicializando, está sempre inicializando esse carinha, né? Aliás, quando eu inicializo o código, deixa eu ver esse carinha. Aqui é o filtro propriamente dito. Isso aqui é uma função, um cálculo que é feito por I2R. Isso aqui também a gente pode dizer mais detalhes. Tem lá nos livros de sinais como montar um filtro I2R, né? Aqui a função recebe, quando recebe alguma informação, ó, lembra que eu comentei lá, o primeiro que é enviado é o comando, o segundo é dado, né? Então aqui ele vai comparar as informações que é recebidas, se fechar esse código ele vai fazer essa determinada função aqui. Tá? Ou seja, quando eu receber 0 aqui, e assim por diante. Aqui, peraí, 0, 3, tá.
a função PID. Aqui, como eu já havia falado, né? Quando o n for 0, ele vai chamar a função de laço fechado. Ele vai atuar sozinho. Se eu estou para 80 graus, ele vai procurar 80 graus. Né? Quando ele vai subindo a temperatura, até sobe um pouquinho a mais, depois ele vai estabilizando e fica certinho ali. Ele fica variando em 80, 79, 80, 79. Ele fica sempre ali naquela margenzinha, sabe? A função do PD malha aberta, que é o M1, M igual a 1. Se tu setar lá 80, ele vai já ativar a lâmpada no PWM 80%. A gente botou em porcentagem daí, né, um set point. Né? Que vai de 0 a 100, né, o set point, PWM neto. Se você souber mais também sobre isso, né, como é que funciona. Tipo, se eu estou ali para 50%, ele vai ficar 50% do tempo ligado e 50% desligado. Se eu estou para 30% é 30% ligado e 70% do tempo desligado. Assim que funciona o PWM. Numa largura de um período específico. Né? A função que configura o PID tá bem intuitivo aqui, né? Quem for querer ler mais a fundo o código, está todo explicado, a função de leitura de temperaturas. Né? Essa função aqui ela lê e já converte já para graus. A gente deve ter colocado em Fahrenheit, mas não faz sentido que nós estamos no Brasil. Né? Função de envio de dados, tem uma de português aqui, é brincadeira, na hora de escrever ali comeu uma letra. Bom, aqui é a função de envio de dados para o master, né? Que inicializa para o endereço 1, que é o principal, né? A primeira função é de externo, interno da lâmpada, né? E lá ele remonta essas informações e imprime no display. E aqui é o final do código, né? A função evento, que sempre que recebe uma informação do master, o primeiro dado é o comando, o segundo dado é o dado prometido, né? E depois ele chama a função recebe, que ele vai tratar essa informação. E é isso. Nós vamos dar mais uma pausa no vídeo e depois nós vamos mostrar alguns gráficos, algumas informações bem bacanas.